Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e comigo na bancada no programa de hoje, o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. E nós estamos recebendo nesse programa de hoje o deputado federal pelo Amazonas, José Ricardo Wendling, do PT. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui do programa com a gente na Band. Obrigado, Neto, pelo convite, a TV Band. Obrigado por estar aqui junto com o Eduardo. Estamos aqui à disposição para debatermos questões políticas de interesse da população. O deputado José Ricardo foi candidato nas últimas eleições e quando teve aqui da última vez a gente falava muito em eleição municipal. Agora temos um novo cenário, estamos em 2021, mas será que já é cedo para falar de eleições 2022 ou já está sendo falado há muito tempo, deputado? Olha só, Neto, eu acho que política se faz todo dia. Eu aprendi no Partido dos Trabalhadores que você faz política no dia a dia o ano inteiro. Por isso que o Partido dos Trabalhadores é um partido do ano inteiro. Então, você está permanentemente fazendo debate político. Então, é natural que já se discuta o ano que vem. Mas a prioridade hoje, no meu caso, é o exercício do mandato. Como deputado federal, a gente continuar enfrentando essa doença mortal, que é a pandemia do coronavírus. Então, há necessidade da gente, todos os esforços serem voltados para isso. Então, a cabeça hoje está assim, só projetos, propostas, busca de recursos, cobranças em relação ao governo federal, estadual e municipal, que atenda a população. Essa é a prioridade. Então, não há uma discussão ainda partidária, nem da minha parte diretamente, quanto às eleições do ano que vem. Claro que tudo tem a ver com as eleições, porque a gente quer uma mudança. A gente percebe no dia a dia, as pessoas querem uma mudança, um governo que olhe para elas, que olhe nesse momento da saúde, está dramático, mas olhe também na questão do emprego, né, do trabalho de modo geral, né, uma atenção especial para as empresas. Então, o pessoal já fala, ano que vem, em mudança, e eu também já aproveito para discutir isso aí. O senhor acha que a nível federal, no caso do Executivo, vai ficar muito polarizado entre Lula e Bolsonaro? Eu acho que haverá uma polarização, sim, mas de projetos, de propostas. Quer dizer, você tem um governo atual, que é o do Bolsonaro, que vem desde o governo Temer. Quer dizer, qual é a característica desse governo? É um governo que retira direitos. O governo Temer fez a reforma trabalhista, retirou direitos trabalhistas, ele congelou os gastos públicos por 20 anos, foi uma mudança na Constituição. O Bolsonaro já fez a reforma da Previdência, que penalizou a ampla maioria dos trabalhadores aposentados, que vão receber menos agora, e uma série de medidas agora também que não favoreceram a geração de emprego, e não está cuidando de quem está passando fome, porque você tem agora, segundo o IBGE, quase 20 milhões de pessoas passando fome. E ele insiste em pagar apenas R$ 250 e algumas pessoas R$ 150. E o outro projeto é o projeto que já esteve no Brasil, foi um sucesso do governo Lula, onde você teve a política de combate à fome, a política de geração de emprego, e muito positivo para nós aqui do Amazonas, porque foi nesse período que a Zona Franca foi prorrogada, nós atingimos o menor índice de emprego, né, no nosso país, muitos investimentos, programas sociais, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, que o Bolsonaro parou e que o Lula disse que já vai voltar para construir casa. Então, vai ser 2 projetos que vão ser analisados e avaliados pela população. É assim que eu estou vislumbrando. Não é só nome de pessoas, mas qual é o projeto para levar o Brasil para frente. E essa realidade empobrece a corrida eleitoral, ter aqui essa ambiguidade, ter um polo, outro polo, uma direita e uma esquerda, e só essas opções para o povo brasileiro, nessa força que vem, enfraquece a corrida eleitoral? Eu acho que não, Eduardo, porque na verdade é assim, nós temos a esquerda, através do Lula ou através de outros partidos que eventualmente vão estar juntos, com propostas que já deram certo, que já governou o Brasil. É bom lembrar que foram 12 anos de crescimento da economia, por os 2 mandatos do Lula e o primeiro mandato da Dilma. 12 anos de crescimento da economia, redução do desemprego, melhoria da qualidade de vida da população. E você tem agora esse projeto que está
tirando esses direitos, está reduzindo. E o projeto do Bolsonaro, ele é dito como de extrema direita. Por que isso? Porque você tem um discurso que está relacionado a ódio, de armas. Em vez de discutir educação, mais universidades, mais vagas para os jovens, mais emprego, se discute a questão da pessoa ter mais ou ter menos armas, como se isso fosse a solução. E não é a solução. Todos os países desenvolvidos investiram na educação, na ciência, na tecnologia. E o governo atual reduziu, cortou recursos da Universidade Federal, já são 2 anos seguidos cortando dinheiro da UFAM, do IFAM, do INPA, de todas as instituições de pesquisa. Então, são esses projetos que vão estar sendo debatidos na campanha política. E os partidos ditos de centro ou de direita, centro-direita, os partidos que já governaram também, como o PSDB, o Fernando Henrique, junto com o DEM, junto com o MDB, embora ele tenha apoiado também o Lula, certamente vão ter candidatos. Eu acredito que vão lançar candidatos com propostas também. Não sabemos ainda quem. Agora, não podemos ter medo disso. Nos Estados Unidos, você sempre só tem praticamente 2 candidatos, né? É democrata e republicano. E ninguém questiona, porque é sempre polarizado lá. Por que no Brasil nós não podemos também ter uma discussão sobre um projeto que leva o Brasil para frente e um projeto que parou o Brasil e até retrocedeu, né? CPI da Covid, como os bastidores aí, os ânimos nos bastidores da política em relação à escolha, ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ser o senador do Amazonas e o Amazonas ser um dos grandes alvos nessas investigações. Como é que está aí a tensão? Olha só, é interessante porque você tem na CPI senadores que vivenciaram a situação aqui de Manaus. Temos 2 senadores na CPI, o presidente e o outro membro, que é o Eduardo Braga, né? O Mazice e o Eduardo Braga. Por um lado, é interessante porque eles vão trazer as questões nossas aqui, aquilo que aconteceu, através, né, da inquirição de uma série de pessoas que estão sendo chamadas lá. Realmente a situação foi dramática aqui. As pessoas morreram por falta de oxigênio, o governo Bolsonaro, através do ministro Pazuello, muito lento nas ações, vários dias depois tomou medidas no sentido de buscar oxigênio, quando tinha alternativas. Você tem o fato de que investimentos em relação ao UTI também muito lento. O próprio hospital de campanha, aqui em Manaus, do ano passado, demorou para ser implantado. E depois desativaram muita antecedência, quando deveria continuar. Esse ano, de novo, instalaram, inclusive no mesmo lugar, ou seja, um espaço particular, não uma estrutura pública permanente, que nem vai permanecer depois da pandemia. Então, e é o mesmo local, perdão, e é o mesmo local que está sendo investigado agora por contratos fraudulentos, segundo a Polícia Federal, né, que deflagrou a 4ª etapa essa semana da Operação Sangria. Então, na verdade, nossa realidade de saúde do Amazonas é assim, é uma sequência de escândalos em vários governos, com secretários de saúde sendo presos. Se a gente for fazer uma retrospectiva, nós vamos pegar aí no mínimo 5 ex-secretários de saúde, em governos recentes, foram todos parar na cadeia. Então você vê, eu não vou julgá-los se eventualmente são ou não culpados, mas só para mostrar como nós estamos fragilizados no nosso sistema de saúde do Estado. E é uma terceirização muito forte. Mas voltando à CPI, a CPI, eu acredito que ela vai apontar muitas questões, vai mostrar a falha do governo federal. Eu só não sei se vão punir alguém, porque acaba a CPI não punindo diretamente. Ela vai encaminhar para os órgãos competentes de fiscalização. Eventuais ações judiciais poderão ser implementadas contra alguém, contra o governo, contra entidades ou pessoas. Mas, de qualquer forma, já vai mostrar como o governo falhou, foi omisso, inoperante em relação ao enfrentamento da pandemia. E olhando aqui para a nossa realidade, para o nosso Estado. Muita gente poderia ser salva se tivesse ações mais efetivas. Há 10 dias, pouco mais de 10 dias, agora no dia 3 de junho, o dia 2 de junho, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional em que ele pintou um Brasil que só cresce, um Brasil com números positivos. Como é que o senhor enxergou aquele pronunciamento e que números são esses? O Brasil está realmente melhorando? Olha só, desculpe usar a palavra, mas é falsidade, né? O presidente da República, desde o ano passado, ele negava a gravidade da situação, ele trabalhou contra iniciativas que pudessem já enfrentar a doença,
ele trabalhou contra a aquisição de vacinas. A CPI, por isso que ela é positiva, porque ela traz uma série de informações. Está apontando a quantidade de vacinas que o Brasil deixou de encomendar, né, de contratar, que já poderiam estar desde o final do ano, e principalmente no começo do ano, com um volume maior. Nós já poderíamos, agora no meio do ano, ter vacinado praticamente a metade da população brasileira, na segunda dose. E nós estamos em torno de 11% na segunda dose. Então, muito devagar. Então, assim, agora ele fica falando coisas relacionadas à vacina, que é importante, etc., mas ele não tomou providências no tempo certo e continua devagar. Nós estamos em junho e nós estamos com essa lentidão toda. E em relação à questão, de modo geral, do governo, nós tivemos um decréscimo enorme na economia. Então, se você tem um trimestre, eu sou economista, né? Então a gente acompanha bastante essa questão dos números aí. Então, teve um crescimento comparado ao trimestre do ano passado, nenhum problema. Mas isso não repercute no todo. No todo é o seguinte, a economia continua parada, porque você teve ali um crescimento na área de exportação de alguns itens, mas a indústria está parada, as pequenas empresas estão paradas, estão precisando de política de crédito e não tem. O Congresso aprovou, mas o governo não implementou até hoje. Você precisa ter dinheiro para circular na economia, para o consumo. Isso só se faz se você entrega o dinheiro, transferência de renda para a população, que vai gastar. Como é que você vai ter um impacto na economia se em 4 meses uma família vai receber R$1.000, 250 em média em 4 meses nesse auxílio? Deveria receber um salário mínimo por mês. R$4.000 vai ter um impacto muito maior do que apenas R$1.000. E não vai resolver o problema da família, mas R$250. Só mal dá para alimentação e olhe lá. E os outros compromissos? Então é um recurso que poderia girar a economia. Ele não tem uma política de habitação. E aonde se gera muito emprego é a construção civil. Investimento público em obras públicas e disponibilizar recursos para o setor, principalmente bancário, né, disponibilizar para a construção de empreendimentos imobiliários de baixa renda. E nada disso tem. Então, assim, a economia vai muito mal, um desemprego de 14,4 milhões, aliás, está um pouco maior agora, milhões de pessoas. E esses números vão ser mais dificultosos, né, em relação à pergunta do Neto Cavalcante aqui, porque o IBGE não vai realizar o censo. Pois houve um corte nos recursos para o IBGE, para o censo. Até o presidente lá do IBGE pediu para sair, né? Porque como é que ele vai fazer um trabalho se não tem recurso para fazer o censo? E olha, isso aí é um atentado contra o país, porque você deixar de realizar o censo para levantar as informações socioeconômicas e, de modo geral, é isso que é a base de todo o planejamento e ações e repasse de recursos para estados, para municípios, para o país, para todos os ministérios que dependem desses dados. Isso é um crime muito grande contra o país, contra a população, você não realizar o censo no tamanho e no detalhamento que é necessário para você ter as informações para as ações públicas aí. Há um ato quase criminoso, porque você deixa de ter dados sociais fundamentais para saber o que você vai priorizar. Para evitar mortalidade infantil, para você enfrentar a questão de doenças que afetam crianças, idosos, gestantes, e, de modo geral, né, a população mais vulnerável. Então, é lamentável esse tipo de decisão. E o pior é que o Congresso, boa parte do Congresso apoia isso. É bom a gente lembrar, a maior parte dos deputados federais em Brasília apoiam o governo Bolsonaro. A maioria dos senadores apoiam também, tanto que votam a favor dos projetos que vêm do governo. Então, não dá para simplesmente, por exemplo, agora na CPI, os senadores, eu vejo vários senadores questionar o governo, mas eles votam a favor do governo, inclusive senadores aqui do Amazonas. Então, se dizem independentes. Não existe isso, não tem. Todos votam em função de algo em troca, porque o governo prometeu, para a maioria dos parlamentares, liberação de recursos de emendas parlamentares. Todos são dependentes de uma promessa. Os que apoiam o governo, os que têm já uma tradição de fazer isso, seja quem for o governo, agem desta forma aí. Por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência, ela só foi aprovada porque o Bolsonaro prometeu liberar para cada parlamentar, em emendas, além das impositivas, 40 milhões de reais. Isso foi bastante noticiado aí, em 2019. E continua, muitos deputados se movendo desta forma aí. É a liberação de recursos para a sua base, nem sempre em áreas prioritárias. Claro que agora muita gente direciona para a saúde, tudo bem,
Mas é essa troca lá no sentido de apoiar o governo, projetos ruins para o Brasil, para poder ter um ganho político, pessoal, local. Isso existe sim. José Ricardo Wendling, deputado federal pelo PT do Amazonas, aqui na entrevista coletiva. A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado federal José Ricardo Wendling, do PT. Deputado, o senhor falou no primeiro bloco, até em forma de crítica do presidente Jair Bolsonaro, em que ele se preocupou com o estatuto, mexer no estatuto de desarmamento, aumentar a quantidade de arma, de munição. De repente, essa é uma atitude, uma promessa de campanha dele, e que ele está dando uma resposta para alguém que acredita nisso, né, que ele iria fazer esse tipo de coisa. E é alguém que quer usar da sua arma porque não acredita na segurança pública, quer fazer a sua segurança, às vezes, com as próprias mãos. Eu lhe pergunto, esse é o caminho da segurança pública? Eu já sei que o senhor vai me dizer que não, mas qual é, então? Olha só, eu não sou contra as pessoas terem a sua arma. Antes do Bolsonaro, a legislação já permitia que a pessoa pudesse adquirir a sua arma, uma série de exigências. A pessoa tem que estar preparada psicologicamente, tem que ter uma série de exames, tem que ter uma série de procedimentos para você ter uma arma. E é verdade, é que nem um policial, para ele usar uma arma, também tem que ser treinado, né, preparado para usar a arma, para poder enfrentar, nesse caso, a violência, né, enfrentamentos com bandidos, etc. Proteger a sua casa. Então a pessoa tem a sua arma, ok. Agora, todos os estudiosos da área da segurança pública apontam o seguinte: a solução não é todo mundo estar armado, né? Tem mais arma ou tem menos arma. Até porque quando você vai falar em relação a um assalto que você vai proteger sua família, sua casa, você não sabe a hora, o dia e a hora que o ladrão vem, né? Assim, até na Bíblia está assim, você não sabe o dia e a hora que o ladrão vai chegar. Então você não sabe. Então a maioria das vezes é surpresa, você é surpreendido. Se alguém sabe que você tem uma arma, inclusive às vezes tem assaltos por causa de armas. Você vê o foco, o alvo é a própria arma. O foco é a arma para conseguir uma arma para cometer crimes e ninguém compra arma para cometer crimes por aí. É sempre assaltos, roubos, né? Tirar de alguém ou de policiais, às vezes sabendo onde ele mora. Então nós temos que tratar segurança pública. O governo federal, ele não tem um projeto de segurança pública para o Brasil. Desde o início não tinha. Esse tipo de questão de ter armas, de você penalizar mais criminosos cometerem crime, isso aí são políticas que você pode desenvolver, mas não é a solução. Porque a solução passa, primeiro, que você tem que estruturar bem a polícia, né, o aparato policial. Se você analisar bem o salário de um policial militar, o próprio policial civil, é muito baixo. Eu comparo que nem professor. O professor tem que ser bem pago, o policial tem que ser bem pago. Bem pago e bem cobrado. Né? Eu me lembro que teve um secretário de segurança aqui do Estado, no governo, ele ficou poucos meses. Ele era um ex-policial federal, ex-superintendente de Polícia Federal, um delegado, e ele foi lá na Assembleia Legislativa. Eu o convidei para um pronunciamento sobre qual é a política de segurança que ele ia implantar, e ele começou dizendo, olha, primeiro, temos que ter uma corregedoria organizada. O quê? Para você separar o bom policial do mau policial. Segundo, você tem que cuidar do policial, você tem uma valorização, salários, uma política de incentivos, de benefícios para ele, para a família, de proteção dele. Terceiro, você tem que ter tecnologia na área da segurança, investir maciçamente na questão ostensiva da polícia, que está na rua, e na parte investigativa. Ora, um ex-secretário, foi o Sérgio Fontes que falou, mas foi noticiado isso também, dizer o seguinte, que na média 10% dos crimes no total são realmente elucidados, porque você não tem uma estrutura suficiente. Então, assim, você tem uma série de crimes que não são punidos e continua acontecendo e você não sai dessa. Então, o governo federal não trabalhou uma política de segurança nacional, cada polícia, cada estado, o governo tem que se virar, né, tem que continuar. Mais armas na mão das pessoas significa também a possibilidade de ter mais crimes, e você vê muitos acidentes dentro de casa com o uso de armas. Você vê muitas vezes discussões banais no trânsito, né, que a pessoa está com uma arma, é uma boa pessoa, como se diz, uma pessoa de bem,
mas perdeu a cabeça naquele momento, foi ofendido num trânsito, acaba virando um assassino. Ou seja, o senhor não é contra, mas acha desnecessário. Eu acho que não é a política principal. Certo. Acho que cada um, se quiser comprar armas, compra, tem que estar preparado para usar, assume a responsabilidade das consequências, né, do uso de arma indevidamente, mas eu não sou contra. Só eu acho que não é o caminho. O caminho é nós cuidarmos da segurança, cuidar da educação, investir nos jovens, no adolescente, naquele que está nas drogas, que tem que ter uma mão para tirá-lo, para ele dar uma oportunidade na vida. Nem todo mundo é assassino, nem todo mundo é estuprador, né? A maioria não é, mas acaba, muitas vezes, sendo puxado para um mundo que ele não consegue mais sair. Deputado, e a maioria dessas armas que estão nas ruas, nas mãos dos jovens, nas mãos desses homicidas, são ilegais, que vêm aí de forma ilícita pelas fronteiras, que passam, escoam da tríplice fronteira, de mais variados lugares. E as leis para inibir a chegada dessas armas? E a legislação para inibir a chegada das armas, das drogas aqui no Estado? O que está sendo feito? Dizem que um dos maiores comércios do mundo é o de armas. Aí tem o de drogas, tem o tráfico de pessoas, envolve mulheres e outros, né, no mundo inteiro. Então, de armas é muito poderoso. Agora sim, aqui o Amazonas é fronteira com vários países. Então, você tem aí o narcotráfico, né, que tem uma influência muito grande, e o Estado tem uma presença cada vez menor na região e na região de fronteira. Quando eu falo Estado, é a União, é o governo do Estado. Federal, estadual. Por exemplo, Forças Armadas, você pode ter uma presença maior na região de fronteira. Polícia Federal, o contingente é muito reduzido aqui no Amazonas. Tem mais gente lá no Ceará, em Fortaleza, do que para cá, no Alto Solimões, já dizia o Praciano. Então, você tem que ter uma presença maior do Estado. Órgãos de fiscalização ambiental para coibir o tráfico de animais, né, a questão de retirada ilegal também de minérios e de tantas coisas, animais, mas também plantas, biopirataria. Você quase não tem esses órgãos de fiscalização. Eles reduziram drasticamente. Então, isso é um prejuízo para a região e para o país. Então, nós temos que cuidar disso. É uma questão estratégica, é que nem a energia, que nem a água, que nem a telecomunicações, são áreas estratégicas e que nós precisamos nos preocupar muito aqui para a nossa região. Senão, não tem desenvolvimento, se a gente não cuidar dessas áreas aí. Deputado, onde é que o senhor estava, onde é que o senhor passou, de onde o senhor assistiu a nossa crise de oxigênio aqui? A partir do dia 14 de janeiro, quando faltou oxigênio, muitas pessoas morreram por falta de oxigênio, e naquela época o político acho que não era bem visto na rua, não. Eu estava nas ruas, a gente esteve acompanhando bastante essa situação, tivemos em contato com muita gente do interior, por exemplo, de Itacoatiara, diretor do hospital, no dia que estava faltando oxigênio, dizendo vai morrer gente, ela me ligou, e eu liguei para o secretário de saúde, o Marcelo, lá de Coari, me ligaram no dia em que estava lá faltando oxigênio, a diretora lá falando, não sei se a vice-prefeita também, e várias pessoas de lá. Manacapuru, muita gente estava ligando também, porque estava uma escassez enorme. Tefé, tivemos aí vários relatos, tivemos quase 10 municípios, eu relato. Tudo isso eu coloquei depois e mandei para o Ministério Público Federal e acabei de mandar também para a CPI lá do Senado, todo esse relato. Depois eu recebi uma ligação da embaixada da Venezuela, do embaixador que está na Venezuela e não aqui, porque o Bolsonaro expulsou, né, os embaixadores, e do ministro, o ministro que cuida dessa área de energia, dizendo, olha, o governo quer ajudar o Brasil, quer ajudar o Amazonas, quer ajudar Manaus. Isso em janeiro? Isso em janeiro, que queria mandar oxigênio para cá. E aí eu conversei com o pessoal do consulado aqui em Manaus, e também com alguns deputados federais lá do Partido dos Trabalhadores, tá, em Brasília, eu estava em Manaus, e tivemos o contato porque eles disseram, olha, nós já despachamos aí, está vindo aí. Ligamos para o governador, ele realmente tinha falado com o governador, eu liguei para o governador também, falamos com o Marcelo, né, o secretário, e no dia que chegou, à noite, lá na Barreira, deputado federal, só estava o Zé Ricardo lá, para receber o comboio, né, de veículos, né, trazendo vários tanques de oxigênio, que foi um gesto de solidariedade, né, de humanidade muito grande. Mas poderia ter chegado antes esse comboio, se viesse por avião. De avião é o que agora eu vejo na CPI o presidente falando. Na época ele não falava nada, né, o presidente da CPI, sobre um avião ir lá buscar na Venezuela. Por que não foi enviado um avião?
Esse é o problema aqui. Nós temos que começar a discutir isso. Nós temos que ter relações com os países vizinhos. Não importa se o regime político é diferenciado, mas é uma questão de cuidar estrategicamente do povo da região. Então, o país disse, olha, nós estamos com muito gás aqui, colocamos à disposição, muito oxigênio, e queremos ajudar. Então, realmente, o governo poderia ter mais agilidade, mas eles mandaram até uma segunda remessa depois. E eu fui o único deputado federal também que agradeceu. Fiz lá uma moção de agradecimento lá na Câmara, ser aprovado na Câmara, e encaminhei depois para a representação do governo. Mas é assim, nós temos que fortalecer na região amazônica, com os países amazônicos, um entendimento maior para o desenvolvimento da nossa região. Eu faço parte de um fórum amazônico, que são deputados federais e senadores de todos os países amazônicos. Por sinal, segunda-feira, 15 horas, vamos ter uma reunião, segunda reunião desse ano. Então, tem senadores, deputados federais de todos esses países aí. Aqui do Brasil, acho que tem 8, eu sou um que representa. Aqui tem o Marcelo e eu e o Plínio. Se não me engano, o Plínio, aqui do Amazonas, nós 3 fazemos parte, né, do Fórum Amazônico aí. Deputado, você está falando em agradecimento, eu quero já aproveitar e agradecer também a sua presença aqui, a participação do Eduardo também aqui na entrevista coletiva. Nosso tempo chegando ao fim, aí eu quero deixar disponível em 1 minuto para o senhor, então, fazer um resumo e um fechamento aqui dessa conversa. Ô Neto, quero agradecer a você e ao Eduardo aqui pela entrevista, toda a direção aqui da Band. Eu apresentei, junto com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um projeto de lei para que cada unidade de saúde, onde tem internação de pessoas, tenha uma usina de oxigênio. É fundamental que a gente tenha a garantia que todo hospital, para uma situação mais de emergência, não dependa só de fornecedores externos. Nenhum problema de ter uma terceirização em fornecedores. Mas, no mínimo, você garantir, é que nem uma unidade de energia, de gerador. Faltou energia, você tem um gerador. Faltou oxigênio, ou não faltando, mas você tem um suporte de geração de oxigênio. Então, essa pandemia está mostrando que nós temos que reestruturar a área de saúde. Da minha parte, vamos continuar fazendo isso, encaminhando, e agradeço muita gente que manda sugestões para o nosso mandato. E toda semana eu presto contas e estarei, a partir da outra semana, de novo, toda semana em cima da Kombi, para prestar contas do meu trabalho como deputado federal. É a minha prática desde a época de vereador, de lá até hoje, sem parar. Muito obrigado aí. Um abraço aí para todos e todas. Um abraço, boa noite. O homem da Kombi, o deputado federal José Ricardo Ender, do PT do Amazonas. A você de casa também, meu muito obrigado. No próximo domingo a gente está de volta aqui no Entrevista Coletiva. Até lá.